A inteligência artificial vai substituir as profissões. Não, não vai substituir as profissões, ela vai apoiar as profissões. Ela vai substituir quem não sabe utilizá-la. Então, se você não souber utilizar a IA da maneira correta, você vai ser substituído. Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do LusaCast. Eu, Claudio Sanches, CMO da Lusa Group, estou aqui com um grande amigo meu, Cássio Maia. A gente se conhece há mais de 14 anos, a gente fez a conta aqui. A gente se conheceu de uma parceria que a gente fez lá atrás e a gente vai contar um pouco dessa história. O Cássio, ele é mineiro, ele é CRO, que é um nome bonito, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre ser CRO, a diferença de CRO, diretor, da Infocorp. E aí, Cássio, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar meu convite. Eu brinco que eu tô chamando os amigos dos primeiros episódios que fica mais fácil para me fazer. Verdade. Tô de host convidado aqui, a Priscila e o Thiago me passaram essa responsabilidade de cuidar um pouco aqui do LusaCast e tô super feliz nessa oportunidade de trazer os amigos, fica mais fácil porque a gente bate um papo, conversa um pouco, papo aberto. Conta um pouco sobre você. Eu sei que você já passou pela área de tecnologia de cinema, tá na tecnologia de locadora, tem papo pra caramba, mas vou deixar você se apresentar um Muita pouco aí, Cássio. história, né, Cláudio? É, primeiro, um prazer enorme. Queria agradecer a você, a LusaCast, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco da minha história, falar um pouco da Info. Mas vamos lá, meu nome é Cássio Maia, atualmente eu ocupo a cadeira de CAO da Infocorp, responsável pela operação da infotecnologia no Brasil e da Infocor nos Estados Unidos. A infotecnologia, ela é líder de mercado no segmento que atuamos. Hoje temos uma fatia de 60% do market share quando falamos de quantidade de veículos gerenciados pela plataforma, faturamento e arquitetura. Somos top 3 global, então somos a terceira plataforma de operações para mobilidade do mundo, mesmos parâmetros. Quantidade de veículos gerenciados pela frota, faturamento e em arquitetura a gente ocupa o primeiro lugar. Explicando um pouquinho, nosso produto chama-se Locavia. O Locavia é responsável pela operação de ponta a ponta de uma locadora de ativos. E por que eu falo locadora de ativos, Cláudio? O Locavia está preparado para atender caminhões com implementos, veículos leves, né, que são os veículos comuns que todos conhecem, motos, linha verde e linha amarela. Então, é uma plataforma global de operações para mobilidade de ativos. Então, é algo muito maior do que um sistema para a locadora de veículos. A Infocor nos Estados Unidos, né? Temos uma sede em Orlando, foi fundada em 2024. Ela veio para nos ajudar com essa expansão internacional. Então, a gente tem uma meta clara de aumentar nossa carteira de clientes em território americano e, ao mesmo tempo, receber clientes do mundo todo, né? Já estamos atuando na Argentina, Chile, na Europa, em Mônaco, e temos alguns projetos para outros países aqui da América Latina. Eu sempre fui muito disciplinado e quando a oportunidade veio, né, ao longo dos anos, aí eu vou falar um pouquinho do cinema, mas eu comecei numa editora de livros, eu carregava caixa, embalava livro, e ali, como eu tinha muito essa habilidade com tecnologia, eu comecei a assumir algumas responsabilidades dentro do almoxarifado. Tudo que eu sempre me dispus a fazer, eu sempre tive esse comprometimento, busquei fazer tudo com excelência. E, e o maior erro das pessoas é achar que excelência é um ato. Excelência não é um ato, é a disciplina de você fazer a coisa certa todos os dias. E é isso que eu faço desde então. Eu sou extremamente disciplinado, e eu sempre falo que a vida ela tem três lados, né? E todos eles estão ligados, que é o lado pessoal, lado profissional e o espiritual.
você tem que manter o equilíbrio ali, né? Desses lados para que você consiga ter uma vida de alta performance. Então, por isso que eu falo de excelência. Mas depois a gente entra nesse mérito aqui no Boa. bate-papo. Nessa editora, quem desenvolveu o software? Marcelo Almeida, meu mentor, o CEO da Infocorp. Pessoa fantástica, Trabalho, você fantástica, assim. conhece. Conheço ele, assim, uma pessoa fantástica. Então eu conheci o Marcelo Almeida nessa editora e fui convidado para trabalhar na Circuito Digital, que era uma empresa de distribuição de mídia digital para cinemas. Então a gente tinha operando mais de 120 salas de cinemas no Brasil. E quando eu fui para Circuito Digital, eu aprendi o que é trabalhar sob pressão. Eu saía de casa num mês e voltava no outro mês. Eu ficava rodando o país inteiro, trabalhando de dia, de madrugada. E desse período eu aprendi muita coisa técnica, né? Montagem de computadores e servidores, cabeamento e infraestrutura, instalação de projetores, aprendi a mexer com áudio e vídeo, porque a gente instalava projetores em sala de cinema. E ao mesmo tempo, eu aprendi a me relacionar com pessoas. Eu tinha contato com pessoas diferentes a todo tempo, de executivos a o operador da película da sala de cinema. Hum. Então, isso ajudou a construir um pouco do meu poder, com o poder de conversar, de me adaptar em qualquer ambiente. Então, isso foi muito interessante ali para meu amadurecimento, né? Eu era muito jovem, 18 anos, mas eu comecei a viajar o Brasil inteiro e ter esse tipo de contato variado aí com culturas diferentes. E aí hoje isso me faz com que eu senta em qualquer mesa, né? Eu me Uhum. adapto a qualquer mesa que eu venha a qualquer ambiente que eu venha a compartilhar alguma coisa, né? Mas um pouco do cinema é isso, Cláudio. E do cinema, né, eu fiquei bastante tempo, se eu não me engano, 5 a 6 anos trabalhando. Cresci, assumi a área de logística, então eu comandava um patrimônio enorme, né? Que a gente está falando de projetores, que a princípio eram projetores para publicidade Uhum. antes do filme, mas com o tempo a gente começou a produzir e encodar filmes Uhum. digitais. Então, era uma responsabilidade muito Eu, grande, né? Eu eu, cheguei a viajar com 30 projetores. Fortuna cada projetor. eu lembro, não sei se a história é essa mesmo, mas eu lembro que uma vez você estava me contando, e é super interessante, que vocês foram responsáveis ali por não ter os operadores de cinema, né? Eh, Vocês colocavam os projetores dentro da sala de cinema Exatamente. e de forma online você disparava os filmes. Então não Exatamente. precisava mais ir A aquele disco, a película. película, tudo, vocês faziam tudo de forma central, né? Exatamente. Foi uma resistência enorme, principalmente os operadores, né? Que estavam acostumados a mexer com película, né? Uhum. E do nada, um computador, eles tinham só que dar o play, mas tinham dificuldade de dar um play na época. Então a gente tinha que conversar, lidar, tentar explicar, né, o motivo. Então foi muito interessante esse período de adaptação, né? E a operação por trás era isso, encodando os vídeos e a distribuição nas 120 salas de cinema Uhum. eram todas do formato digital. Então tinha softwares ali por trás, distribuindo esses conteúdos e fazendo com que eles tocassem ali no período certo, de forma digital. Mas o Play, só para O bom é que você explicar para o assistia o pessoal. filme antes, né? Você assim, o filme Já já sabe. passou, tipo, não, ele era pré-estreia, né? Tipo, tem suas, Exatamente. tem suas Tem suas qualidades, tem vantagens, né? suas... Mas eu falei do operador, ele dá o play, era só se tivesse algum problema no software e tal, e ele tivesse que dar o play manual, mas tudo era E, automático, tá? e por que hoje, tipo, esse negócio, assim, por exemplo, acabou de acontecer? Acabou. Acabou por... principal motivo de ter acabado foi Hollywood, né? Uhum. Eles se sentiram ameaçados,
e começaram a criptografar os filmes antes Uhum. de enviar para o Brasil. Então a gente não conseguia mais encodar e aí acabou que foi desacelerando Entendi. até que somente as publicidades ali não fossem suficiente para manter uma operação tão robusta, né. Mas isso eu saí antes, Uhum. eu saí em 2009, a a Circuito Digital que veio a se tornar a Mobs depois ela, se eu não me engano, ela encerrou as atividades em 2012, algo assim. E aí eu já estava na Infosistemas na Então época, né. mudou, né, que agora É, vocês criaram Infosistema, Infocorp, Locavia, eu ia falar Infovia, mas Infovia não tem nada a ver, mas eu sei, vocês Locavia. foram Locavia, que e aí vocês acabaram aí você saiu e foi pra Aí eu Info. fui para com um desafio, Uhum. enorme, cheguei na Info em 2009, e naquele momento a gente tinha acabado de fechar um contrato com a rede China Box. Seriam mais de 120 unidades para a gente fazer a implantação e dar treinamento. Para Era você implantação e treinamento do quê? do sistema. Aí eu vou contar um pouquinho, porque hoje somos focado no segmento de mobilidade, mas quando eu entrei na Info, a gente tinha outros softwares, né? Tinha Uhum, um software para bares, restaurantes, delivery, tinha uhum. softwares até de manutenção de aeronave, de associação médica. Então eram vários segmentos que atendíamos ali naquela época, sabe? Além de atender as locadoras de veículos também. Eh, então qual que foi minha missão ali quando o Marcelo, ele sempre teve esse olhar, né, o Cássio vai se adaptar aqui, ele sabia o lugar que eu Uhum. ele sempre soube o lugar que eu deveria estar. E essa é uma habilidade incrível e uma das soft skills que eu aprendi com ele também, né, saber onde cada peça se encaixa. Então ele me trouxe para esse desafio, com 6 dias de info eu já estava viajando para Brasília para implantar uma loja do China Box sem ao menos saber e conhecer o sistema. Eu aprendi junto com o cliente. Aí mostra a resiliência, né. Eu estava dando treinamento e aprendendo junto com o cliente. E um cliente difícil, né, porque a Difícil. Shine Box ela é conhecida, assim, por causa do Shiba, tudo tem aquele negócio dele, tipo, Exatamente, disciplina, processo, entrega, tudo. exatamente. Até uma curiosidade, já que você tá falando de Shine Box, eu acho que é super interessante, eu estava numa palestra com ele, infelizmente ele teve aquele acidente, mas parece que ele tá Sim, super está se se recuperando, recuperando. mas eu tive uma palestra com ele e ele falou você sabe que aquelas mochilas que hoje fazem entrega foi ele que criou. Ah, sim, a caixinha também, né. É, e a mochila que faz entrega foi ele que criou. E ele falou assim: "Se eu tivesse patenteado esse negócio, eu era mais rico com a patente da mochila Do do que que com a Shine com o Box". China Que Box. loucura, né, se Loucura. pensar assim. Mas voltando aí na história, foi uma Bem curiosidade aí. interessante, é. Hã. Não sabia desse fato. Mas, e ali eu fui na minha primeira loja e eu encontrei um desafio muito grande, porque a loja desse franqueado China Box, ela ela não tinha a estrutura suficiente para que eu instalasse os sistemas nas operações, né, os team clients na época para os operadores, para fazer o pedido, central de pedido, a cozinha. Então os pedidos eles iam automaticamente para a cozinha naquela época, era tudo automático, né. Nossos Uhum. softwares sempre foram muito robustos. E aí o que que eu tive que fazer? Resiliência de novo. Eu fui crimpar cabo, passar cabo de rede, montar servidor, fomos na loja, compramos servidores, instalei um servidor para ele, configurei o sistema e aí eu fui treinar a equipe. Então, são fatos curiosos, interessantes, né, que mostram um pouquinho Do dia a dia. do dia a dia, o que que eu passei ali e das oportunidades que eu agarrei, né. Então, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, ambição boa, né, sempre queria, ser bem-sucedido, conquistar. Então, qualquer oportunidade que eu tinha na época, eu agarrava com unhas e dentes, sabe. Então eu ia com muita fome e fazia acontecer e sempre com excelência. Hum. Que aí volta naquele caso que eu te falei, que é a disciplina, né. Que aí tá ligado à nossa vida, né, É, nossa vida pessoal.
Mas é engraçado esse caso da indisciplina, né? Assunto polêmico aqui, que eu sou um cara totalmente indisciplinado. Cara, você pensa uma pessoa indisciplinada? Sou eu. Mas eu percebi que toda vez que eu tento me disciplinar, eu começo a perder meus ossos criativos, essas coisas, porque eu acho que é exatamente isso que me faz pensar um pouco fora da Fora da caixa, caixa. é a minha indisciplina. Então eu sou Legal, cara. indisciplinado, tipo, pô, eu não vou na academia, eu deveria ir, mas isso é uma coisa que vai me ajudando, vai criando, vai. Você se adaptou dessa Ah, forma, né? mas eu tento ser. Eu tenho algumas disciplinas, assim, então, tipo, domingo à noite, por exemplo, eu me preparo para a semana. Isso é uma Então você disciplina. tem, talvez em outras É, áreas não, não e tinha, algumas sim, né? mas precisava melhorar. Eh, e essa questão de disciplina é legal porque o seu cérebro quer te sabotar o tempo todo. Então, você trabalha o dia inteiro, chega em casa, o que que o seu cérebro vai mandar mensagem para você? Senta no sofá, pega o celular ou vai ver televisão. É a dopamina barata ali, né? Tentando te dominar. O meu E fala para tomar vinho da Casa Lusitana, que é muito aí importante. não é Aí a gente tem dopamina barata, não. aí é Inclusive, eu quero pô, conhecer, você precisa ir lá conhecer a com Casa Lusitana, certeza. tudo. Agora, a gente, E nas próximas nas semanas próximas, aí. sim. A gente tá com algumas confrarias legais lá, depois eu vou te E tem a questão apresentá-las. do clube, né? Tem a questão do Interessante, clube e eu tudo. quero participar. Você Vai, me convidou, eu tive algumas teremos questões pessoais. teremos outras oportunidades ali. O pessoal que cuida aqui vai te convidar para as próximas. Ah, legal. Escolher bem é uma forma de cuidado. Cuidado com quem você recebe, com o presente que você entrega e com o momento que você cria. A Casa Lusitana reúne vinhos portugueses, azeites, conservas e produtos especiais para transformar ocasiões simples em experiências com mais sabor, presença e significado. Tudo com curadoria para quem gosta de boa mesa, bons encontros e boas histórias. E para ouvintes do LusaCast existe uma condição especial. Use o cupom 10cast e ganhe 10% de desconto. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Casa Lusitana, o melhor de Portugal, agora mais perto de você. E só para encerrar esse tema da disciplina, então eu planejo o meu dia. Como que eu planejo o meu dia? A principal habilidade ali, talvez, de um líder evoluído hoje é a gestão do tempo. Então, da mesma forma que eu tenho minhas agendas diárias, compromissos profissionais, eu tenho minhas agendas pessoais. Eu acordo, vou estudar meu inglês, vou ler um livro, depois eu vou trabalhar, tenho meu compromisso e eu tenho meu horário marcado para ir treinar todos os dias. E aí tá muito ligado, né? O treino tá ligado com a sua auto performance em todos os lados da vida, né? Tanto profissional quanto pessoal. Se a gente pegar para, se a gente for comparar, né, ou recapitular, grandes líderes, eles têm essa rotina de treino, de fazer algum esporte específico, né? E também eu tento conciliar jogar tênis, né? Tenho aprimorado aí, tenho gostado bastante ali do tênis. É um esporte, apesar de ser individual, ele exige muita concentração, né? Pô, eu queria jogar tênis, mas você sabe que tênis tem aquele problema que você precisa de. Eu preciso de uns 8 meses para aprender a jogar, né? Eu fiquei um ano É, aprendendo. então, Um ano. Pra mim começar a bater bola, um ano, o, tá Ti- ali. o Thiago Monteiro, que é o CEO da Lusa, ele joga. E eu tava conversando com ele falou, pô, daqui a um ano a gente vai brincar, então, porque você vai precisar de uns 8 meses para aprender realmente como se joga, tempo de bola, como pega na bola. E aí acho que o tênis é um negócio muito de disciplina, né? Você tem que aprender, você tem que ir lá, você tem que Sim, estudar. Não é só concentração concentração. absurda. Você falou E do. físico, né? Porque as pessoas acham que não, você gasta um físico ali. Você tem que ter um físico ali, porque senão é lesão na seta, sabe? Tem um negócio que eu acho interessante. Existe quase um mantra chamado PIF, não sei se você já ouviu falar. O PIF se fala sua área profissional, sua área intelectual, sua área física e sua área emocional. Se você conseguir equilibrar esses 4 pilares, o emocional tem o espiritual junto, eles acabam indo no mesmo. Exatamente. Mas se você conseguir estabilizar esses 4 pilares na sua vida e você não deixar em nenhum momento um falar mais do que o outro, pô, você consegue ter uma vida, tipo, estabilizada, uma vida leve, Perfeito. uma vida tranquila. Então, E é assim, o desafio, é né? um Como desafio. que a gente consegue?
Eu vou falar um pouquinho, vou deixar você E, concluir, mas é e um eu desafio muito grande. E eu, recentemente, eu comecei a olhar um pouco dessa metodologia. Então, assim, cara, toda semana o que que eu faço? Eu tô dando uma nota. Pô, pro meu profissional essa semana tá 7. Intelectual, pô, eu estudei, não estudei, Isso, eu não fiz essa semana. Pô, meu físico tá 0 essa semana. Tipo, eu já sei. Mas vou tentar recuperar no final de semana. Ah, e o meu emocional barra espiritual? Pô, tá bem. Então, eu tô fazendo esses equilíbrios. perfeito, E aí acho que Cláudio. isso daqui tá me ajudando muito a entrar no Perfeito. dia a dia, assim. Isso foi uma virada de chave para mim, Cláudio. Eu falei dos três lados, o pessoal entra muito saúde, família, amigos. Uhum. Então você tem que colocar tudo na balança. Eu tenho acompanhado, agora eu estou estudando muito filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates e até Santo Agostinho, né? Eu li uma obra de Santo Agostinho, ele fala que nossa vida é como se fosse um apartamento dividido em vários cômodos. Uma luz de um cômodo pode estar acesa, a outra pode estar apagada. Então, como é que eu equilibro isso? Tem muito disso do que você está falando, né? Então, eu estou bem profissionalmente, mas minha família ali, minha vida pessoal, familiar, minha saúde não está bem. Vai impactar sua espiritualidade e sua vida profissional. Então, esse equilíbrio é muito importante, sabe? Vou voltar para a pauta, porque senão o pessoal aqui me cobra, mas uma coisa interessante. Então, assim, ó, vocês saíram de uma empresa que, em teoria, era uma empresa de eh, distribuição de filme para 125, 120 salas. Aí vocês foram para uma empresa de um RP nichados, de vez vocês fazerem um RP aberto e o cara ter uma padronização dele. Não, vocês decidiram nichar. E Para aí vocês tinham o de de bar. comida de bar, restaurante, tudo, você falou que você tinha um outro Tinha software de associação associação médica, de de médicos. manutenção para aeronaves, Pô, eram muitos e aí vocês softwares. chegaram e falaram assim: "Pô, agora a gente vai ter um de locadora". Qual que foi essa virada e quanto que vocês chegaram assim e falaram: "Pô, agora eu não quero mais tocar as outras e eu vou focar Boa nisso"? pergunta, boa pergunta. Foi difícil, porque já tínhamos os clientes, né? Uhum. Então essa decisão não foi fácil. Mas ao mesmo tempo, a gente viu que o mercado de mobilidade tinha muito potencial e era totalmente desassistido. E a gente tinha um software muito bom, robusto, que atendia as necessidades ali das locadoras. Então, não sei se você sabe disso, a Info foi uma das pioneiras a desenvolver o modelo comercial SaaS, Software as a Service. Então, a gente começou a olhar por esse lado e aos poucos a gente foi desidratando os outros clientes. Por que que a gente fez isso? Além dos estudos que a gente fez na época e vimos o potencial de crescimento, a gente queria ser os melhores no segmento. Então, referência no segmento. Tanto que entre 2010 e 2012 nos tornamos líderes de mercado. Foi muito rápido a virada de chave. É muito mais fácil. Na verdade, não é questão de ser mais fácil, é muito melhor para uma companhia se especializar em um segmento só e ter esse conhecimento agregado do que ser generalista, atender, dar tiros para vários lados, né? Então a gente resolveu atender somente esse mercado e atender com excelência. Então somos os melhores, e não é arrogância, é autoconfiança. Hum. Somos os melhores, vamos atender os nossos clientes da melhor forma possível. Não vamos ser treinadores de sistema, vamos ser consultores e especialistas de mobilidade. Então, o nosso time hoje, eles sabem do negócio do cliente, eles vivem o negócio do cliente. Eles respiram o negócio do cliente. Não é somente desenvolvedores, somente analistas que atendem ou dão treinamento. O nosso time hoje, ele sabe talvez até mais que o nosso próprio cliente. Então, isso tem um valor muito grande nesse mercado, esse conhecimento, a retenção desse conhecimento. Pô, Então, esse foi o principal motivo de nichar e deu muito certo, porque aí a gente começou a acelerar e crescer, igual eu te falei. Hoje temos 60% do market share. E estamos negociando, não vou falar o nome, mas uhum. estamos negociando com uma locadora de expressão agora,
E a gente convertendo essa locadora, a gente passa a dominar 80% do market share do Brasil. Eu vou chutar com essa locadora laranja, mas tudo bem, vou deixar. Vou deixar. Ah, aí você deu spoiler. Vou chutar aqui. É que eu gosto muito do mercado de locação. Tipo, pra quem não sabe, eu já trabalhei no mercado de locação Te conheci por algum. dele. Você me conheceu. Eu brinco que assim, poucas pessoas sabem dessa história, né? Mas Vale a pena comentar. o mercado de assinatura de veículos que hoje, tipo, é super valorizado no Brasil, foi um produto que foi criado por mim e por mais uma pessoa Exatamente. em 2013. 2013. Foi 2013, foi quando a gente acabou se conhecendo. Eu lembro que, engraçado, assim, não tinha... O WhatsApp não era um negócio ainda super aberto. Ah, E aí eu entrei no Google e procurei, assim, sistemas para locadores de veículos. Me apareceram 3. Aí dessas 3, eu liguei para as 3 e só uma me respondeu, que foi a Info. Fui eu, E inclusive, foi que te você, respondi. no telefone. Eu liguei, Ligou, "Alô, Cláudio tudo que bem, tá Cláudio?" falando. Aí você falou, tá, mas Porto Seguro, né, que eu tava na Porto Seguro, tipo, não Carro entendeu. fácil. Aí, carro fácil. Foi explicar, a gente até Uhum. adaptou o produto pra isso, né, o produto... Não tinha. Não tinha. Vocês nos ajudaram tá vendo? Essa questão, só te interrompendo um pouquinho, essa questão de viver o cliente, estar dentro do cliente, a gente consegue transformar o produto e entregar valor para o próprio cliente. Então, foi fantástico isso. Bom exemplo. E é muito engraçado, falando dessa parte de nicho, tudo, o que eu acho interessante é que quando a gente começa a ver, por exemplo, os SaaS que tem no mercado, então você vê assim, HubSpot. HubSpot é um ótimo case, acho que é um dos melhores CRMs que tem, mas ele pode ser pro médico, pro dentista, pro time de marketing de enterprise, empresa pequena, tal, ele não nichou. Aí, onde que ele tá perdendo? Ele não tá perdendo a guerra pro Salesforce. Ele tá perdendo a guerra pro pequeno, que fala assim: "Pô, eu vou fazer o melhor CRM pra médico". Exatamente, é isso. É isso. E aí eu queria comentar, assim, tipo, exatamente pra essa vivência, você contou um pouco, assim, que foi onde que vocês trouxeram excelência, mas o quanto que você tá vendo esse mercado nichando, assim, todas as plataformas. Estamos falando de CRM, estamos falando de plataforma de WhatsApp, estamos falando de ERPs, estamos falando de até a parte de LMS, então, assim, que estão nichando para mercado. Me conta um pouco como que vocês veem isso. Muito, muito bom. O Locavi ele veio aprimorando ao longo do tempo, com a ajuda dos nossos clientes. E é muito interessante que o Locavia, né, quando a gente iniciou ali o desenvolvimento, ele veio muito da terceirização de frota, do RAC, do Rent-A-Car, né? Inclusive, comentar um pouquinho, porque quando a gente fala de locadora de veículos, as pessoas acham que locadora de veículos é só o Rent-A-Car, pessoa física, né? Vou pegar um carro numa locadora e devolver, utilizar e devolver. Mas não, esse mercado é muito amplo, né? O Locavia, ele atende todos os tipos de negócio de locação. Então, do Rent-A-Car, que é a pessoa física, a terceirização de frotas, que é o aluguel de grandes frotas para empresas, PJs, o assinatura de veículos, que aí vocês foram pioneiro naquela época, né? E hoje é um modelo muito forte dentro do sistema. E outras locadoras grandes copiaram esse modelo de vocês. Para você ter uma ideia, o último número que eu tenho do mercado é 160 mil carros locados por Ela assinatura, é muito grande não PJ, né? Porque o PJ entra já na na terceirização de frota. terceirização de frota. Então, eu falando Pessoa de física. assinatura de pessoa física com no mínimo 12 meses de contrato. Então, a gente está falando de 160 mil Caramba, é veículos na frota. Não absurdo. sei se é esse número ou é o dado de Tá mercado. certo, tá certo. E é muito interessante que o brasileiro, ele tinha necessidade de ter o bem, né? Então, eu quero ter o bem. E isso vem mudando com a nova geração, né? A nova geração não quer ter um carro mais. Ou ela anda de Uber, de aplicativos, ou assina um carro, é muito melhor, né? E falando de aplicativos, o Locavia também ele faz essa gestão de motoristas de aplicativos também. Então, a gente atende todos esses negócios e fazendo a gestão ponta a ponta, né? Então, desde o CRM ali, da parte de implantação, aquisição dos veículos, aí eu entro na operação, né? Atendimento, manutenção preventiva e corretiva, multas,
desmobilização dos carros até a venda dos seminovo. Então, percebe-se que a gente tem o ciclo de vida completo do ativo e a gente consegue extrair o resultado ali no final. Despesas, receitas, resultado daquele ativo. Então, esse é o conceito Locavia. E ele se posiciona também como um hub de mobilidade. Então, a gente tem um ecossistema tecnológico onde esse ecossistema está dividido entre duas frentes. Uma, integração com os principais players de mobilidade do setor, que vão agregar valor para os nossos clientes, e outros são os acessórios Locavia. E aí, dentro desses acessórios, nós criamos subprodutos. Então, a gente vende o Locavia e tem os subprodutos. É Cross. tipo o cinto do Batman, assim, né? Tipo, vai tirando, você pô, Exatamente. aqui tal. Então, a depreciação mensal do veículo de acordo com o mercado, a gente tem automático. O processamento de infrações de forma automática junto aos DETRANs de todo o país e todos os órgãos autuadores, né? As prefeituras, estado, etc. Então, a gente consegue trazer essa infração antes mesmo do documento físico ser emitido, é tudo digital. E o Locavia está automatizado para isso. Isso agrega muito valor para os nossos clientes. Acho que Então, assim, esse olhar tecnológico visando a dor do cliente, isso é o que nos diferencia de outros concorrentes do mercado e que nos faz ali, né, ter essa fatia considerável aí do market share do Brasil. pô, E aí agora a gente quer ir para o mundo, né? Expansão é internacional. isso, pô. Toda contratação errada custa. Seja tempo de liderança, dinheiro, cultura, e raramente alguém assume que o processo falhou. A Ito existe para mudar isso. Recrutamento consultivo, criterioso, alinhado ao negócio, e não só o perfil do candidato. Mais de 100 empresas já entenderam a diferença. Se a sua próxima contratação importa, acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e fale conosco. Ito, conectando as pessoas certas aos desafios certos. Acho que a última vez que a gente conversou até, você tava com uma locadora de um cara dos Estados Unidos, né? Sim, eu estava lá, né? Os Estados Unidos é um mercado que tá Oceano Azul. oceano azul gigantesco. Eles porque- inventaram a locação de veículos. Só que o grande problema é que assim, tem lá o Cássio, ele compra 4, 5 carros, ele loca os 4, 5 carros. Ainda é um Exatamente. mercado que, diferente do Imaturo Brasil, dos pequenos. o Brasil você tem 3, 4 grandes locadoras e tá dividido ali a grande fatia. Você tem algumas coisas regionais. Lá fora não, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, quem comanda o mercado é um monte de locadora pequena, né? Verdade, verdade. Não sei se você sabia desse número, Cláudio. As grandes, a gente chama de bigs, né? Uhum. Que é Localiza, Unidas, Movida. LM do grupo Volkswagen, a Movida. Eles têm a fatia de, se eu não me engano, 70% dos veículos locados do Brasil. Tá Os explicado. outros 30 estão distribuídos aí nas médias, né? Em pequenas, médias e grandes locadoras. Só pegando o gancho que você falou, de várias pequenas locadoras que formam um conglomerado ali, né? Enorme de locação de veículos. Um grande problema que eles têm hoje é mão de obra. Mão de obra nos Estados Unidos é caríssimo. Então pensa bem, uma locadora aqui no Brasil, dependendo do tamanho da locadora, ele tem 5, 6, 7 funcionários. Lá nos Estados Unidos não tem como um pequeno ter 5, 6, 7 funcionários. No mais próximo disso é ele operando com mais um. Então, qual que é a sacada aqui do Locavia, né? Da plataforma de operações global de operações para mobilidade? A gente automatizou o Locavia inteiro para atender essas operações nos Estados Unidos. Então, o Locavia ele já é um sistema muito integrado, mas para as operações dos Estados Unidos, ele flui de uma forma muito automática em alguns processos. Isso faz com que o empresário americano ou brasileiro que tem empresa americana, ele fala, cara, é esse sistema que eu quero. Então é um ganho muito grande para a gente. Pô, esse é um negócio
mais uma vez você vem, assim, falar muito da dor do cliente, né, porque você pegou uma Esse é o dor, nosso principal. diferente do Brasil, que você tem a mão de obra, lá você não tem, então você precisa diminuir quanto mais a frição para esse cliente trabalhar. Exatamente. Vou voltar um pouco assim, eu não sou um cara de tecnologia, mas a gente está falando um pouco sobre tech. Locavia, por exemplo, quantos anos você já tem? Só para eu ter uma ideia? O Locavia ele foi desenvolvido em 1996. A Infocorp ela tem 35 anos de experiência em sistemas enterprise e desses 35 anos, 30 anos em sistema de mobilidade. Entendi. Mas a Info ela foi fundada em 2006, mas o Locavia existe antes da Existe Info, antes, isso aí. exatamente. Mas essa é a minha dúvida, assim. Vocês passaram por muitas revoluções tecnológicas. Então, antes você tinha os servidores que, por exemplo, eles eram físicos, Exato. passaram para o servidor na nuvem. Depois você sai de um negócio que era os programas que eram instalados no computador. E aí eu tô deixando a linguagem bem simples para quem tá ouvindo também, Ok. né? Os programas que eram instalados para o computador para já direto no browser da internet, e agora você chega num momento que tem a utilização da IA, que muda tudo e todo mundo Exatamente. acha que pode criar um software de locação pelo Lovable. Me conta assim, só que eu fazendo essa conta, a gente chegou em 5 grandes mudanças que você teve. Como que vocês fizeram para se adaptar durante o tempo? Foi um desafio muito grande. A gente vem de um Locavia com uma tecnologia legado, com mais de 30 anos. Em 2020, a gente teve essa virada. Poxa, um legado de 20 anos, a gente precisa re- é, restilizar e desenvolver outro sistema, outro Locavia. A tecnologia muda o tempo todo. E sua pergunta foi boa porque a gente saiu de um sistema cliente-servidor físico, passamos pela etapa de infraestrutura nuvem. Então, ali, a gente foi um dos primeiros lá quando saiu a AWS, Uhum. os servidores da AWS, a gente foi um dos primeiros a fazer a migração do Locavia para esse ambiente nuvem. Então tivemos que fazer uma adaptação muito grande, porque os clientes eles não tinham mais servidores próprios, computadores dentro de casa, tudo virtual, né? Então os acessos, a gente teve que fazer uma mudança conceitual em cima do legado. Mas chegou um tempo com tantas viradas tecnológicas que a gente não ia aguentar suportar mais, né? Tecnologias novas dentro da arquitetura do Locavia Legado. Então, em 2020, a gente começou a projetar ali o desenvolvimento do novo Locavia. Em 2020, 2019, 2020, 2022, a gente lançou o MVP na feira, no Expo Abla em São Paulo, você conhece. Uhum. A ABLA, para quem não conhece, é Associação Brasileira das Locadoras de Veículos. Então, é uma associação que abraça todas as locadoras do Brasil. E existe o evento que chama Expo Abla todo ano, a gente investe pesado ali. Estamos sempre juntos ali com todos os nossos clientes e todos os potenciais clientes. Inclusive, alguns contratos expressivos foram fechados nessa feira. E a gente lançou o MVP ali em 2022. E desde então, a gente está tracionando numa velocidade muito rápida ali. O Locavia Web hoje, que é a transição dessa plataforma legada, é 100% nuvem, 3 camadas, né? Que é a tecnologia de ponta. A tecnologia do Locavia Web não deve ter 5 anos. Então, é o que faz com que a arquitetura do nosso produto saia na frente dos concorrentes. E, e essa transição foi uma virada de chave para a gente, porque com ela a gente entrou na onda aqui da inteligência artificial, né? Então, a gente desenvolveu uma inteligência artificial para o Locavia, ela chama Thelma. A princípio, ela é uma gestora, ela foi desenvolvida para ser uma gestora do sistema apoiando os gestores das locadoras. Então, o que seria isso? Ele pergunta para ela um relatório, me dá os principais carros que geram mais manutenção da locadora. Ela vai lá e gera um relatório, começa a apoiar o gestor ali na condução da operação do sistema. E agora, com a evolução, que é essa outra virada, ela passa a executar. Então, ela consegue cadastrar um cliente, consegue fechar um contrato,
ela consegue monitorar as multas ali e fazer uma relação para pagamento. Então, olha esses marcos que você citou, é muito importante porque tecnologia, aquele que não se adapta, ele fica para trás. Então, a gente teve essa preocupação e essa visão o tempo todo, só que o investimento é muito alto, né, ali por trás. Então, quem não investe em tecnologia e tenta transformar um legado para se adaptar a esses tempos novos vai ficar para trás. Eu acho que o caminho é esse. Foi um desafio, mas a gente conseguiu superar aí muito bem. E assim, quando a gente tá falando agora da parte de IA, essa é uma coisa que a IA virou moda, essa é a verdade. Para quem sabe usar, né? Para quem sabe usar. E aí eu queria tirar uma dúvida contigo hoje, quantos desenvolvedores, por exemplo, você tem lá na Vamos Enif? colocar aqui 80% 75, 80% do nosso quadro de colaboradores são desenvolvedores, área técnica, né? Mas poderia ser mais. Por que que não é mais? Por conta da IA. Hoje temos agentes apoiando nossos desenvolvedores, agentes de front-end, agentes de back-end, agentes arquiteto. Então a gente está usando a tecnologia da IA ao nosso favor para aumentar a produtividade e conseguir entregar mais valor para o nosso cliente. A gente não está usando IA para construir um sistema, a gente está usando a IA para apoiar o conhecimento que a gente tem. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial vai substituir as profissões. Não, não vai substituir as profissões, ela vai apoiar as profissões, ela vai substituir quem não sabe utilizá-la. Então, se você não souber utilizar a IA da maneira correta, você vai ser substituído, sim. Eu concordo super, assim, esses dias a gente estava conversando sobre vagas, sobre pessoas, tudo, e eu falei assim, eu gosto de dar muito exemplo da copyright, por exemplo. Copyright é uma função que muita gente está falando: "Ah, ela vai ser trocada por IA, ela vai ser trocada por IA, ela vai ser trocada por IA". Não, eu acho que as copyrights vão conseguir ter um capacity, uma entrega muito melhor graças à IA, porque ela vai dar os Exatamente. inputs, É o que a gente vem fazendo. ela vai dar os inputs, você vai puxar desses inputs e aí você vai entregar um resultado melhor e com muito mais quantidade também. Concordo. Aumenta a Você escala mais qualidade rápido, né? e com maior escala. Então acho que a IA tem que ser usada muito para isso. Mas eu acho que é um ofensor, porque eu queria voltar à A pergunta sua ali, pergunta que eu que é não. assim, como que você vê isso como uma ameaça? Porque esse cara pequeno, que tudo bem que vocês não estão operando 100% com pequeno, mas os caras médios, por que ele não pega e fala: "Pô, eu vou construir meu próprio sistema com IA, do que pagar um SaaS"? E existe isso, tá? A gente agora em abril, abril, abril estávamos numa feira nos Estados Unidos, a maior feira de locação de veículos do mundo, International Car Rental Show. Estávamos com um stand grande nessa feira, com um veículo lá dentro, mostrando a automação, a comunicação do Locavia com o sistema. E um fato interessante é que tinha mais 8 empresas de software. E é justamente isso, por causa de IA. Mas aí onde que está o nosso diferencial? Não é só você fazer um sistema. Aí eu volto naquilo que a gente falou aqui no início da nossa conversa. Primeiro, entender a dor do cliente, estar vivendo a dor do cliente, o tempo todo lá dentro, o relacionamento que você cria e a humanização. Por mais que tenha a IA, a gente usa ela a nosso favor, a gente tem um relacionamento muito próximo de confiança com os nossos clientes. Então, o cliente, você está vendendo o seu produto, mas ao mesmo tempo ele não está comprando o produto, ele está comprando você, a confiança que você transmitiu para ele. E esse conhecimento, essa forma de passar essa autoridade, isso não é qualquer um que consegue desenvolvendo um sistema pela IA. Então, assim, vai ter que ter muita sola de sapato para chegar ali e conseguir, né? Ah, não, vou desenvolver meu sistema. Não é só isso. A estrutura que tem por trás, o atendimento, o tipo de manutenção e apoio. E outra coisa muito importante, é fácil você desenvolver o sistema. E como é que você conecta ele com o ecossistema de mobilidade?
A gente tem pedágio, a gente tem multas, a gente tem a depreciação do veículo, a gente tem o IPVA automático. Como é que eu vou trazer o IPVA automático de uma frota de 5.000 carros? Eu vou fazer manual? É isso. Então, chega nesse ponto, né? Eu acho que a IA vai ajudar muito. Então, quando as pessoas falam, não vai mais existir desenvolvedor, não vai mais existir Não, copyright. não Eu acho que acredito não, acho que a nisso. gente vai ter melhores desenvolvedores, melhores copyrights, melhores, tipo, social medias, e Concordo. assim, melhores vendedores. Tipo, por exemplo, eu tava Sim. conversando com o pessoal da Elephant, depois eu até te indico essa startup. O que que eles fazem? Eles gravam 100% da sua call de venda. E durante a call, se eu tenho uma indagação, ele já te dá, a IA tá gravando, ela já te fala assim: responde isso pra ele. Ou, olha, tenta contornar desse jeito. Então, simultaneamente, o cara tá fazendo a call. Cara, Então, ele vai ser ela o vem melhor vendedor. para Ele otimizar vai ser nosso tempo, né? vai ser o melhor vendedor. Ele vai entender, Concordo. tipo, ele vai chegar mais na dor do cliente, porque ele tá tendo um apoio. A gente consegue apoiar. Mas eu acho que esse uso de IA tá sendo exacerbado em algumas coisas. Por sinal, eu vou Concordo. ser polêmico aqui mais uma vez. Eles pedem pra eu não ser polêmico, mas eu gosto de ser. Pessoal, para de fazer site de tudo com a mesma cara. Eu não aguento mais. Tá ficando tudo meio igual na Infocorp. A gente utiliza muito IA, tanto para a área técnica quanto para a área de marketing, de vendas. Mas se você entrar no nosso site, olhar os nossos produtos, não tem nada com cara de IA. Ela vem como apoiadora, ela não é o principal core ali da empresa, Não, sabe? eu fico louco, assim, porque assim, o cara fala, tipo, sistema novo, clica aqui. É a mesma LP, preta, e aí tem aquele degradê do Lovable, Os sites estão todos todos iguais. iguais, todos iguais. Todos. Esses dias eu vi um site de uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, ou seja, empresa grande, tipo, grande mesmo, e ela fez um site 100% em IA. Aí você fala, pô, peraí, o seu produto é desenvolver sistemas, e aí você me entrega um site em IA, tem esse problema, Até né? quando isso entrega valor para o cliente que quer contratar o seu produto? Você acha que passa essa confiança que eu falei? Você conversa comigo, eu estou te passando a autoridade do produto que eu tenho. Você conversa com uma empresa dessa, ela te passa a autoridade? Fica a É isso. provocação aí, né? IA não é mais assunto de TI, é assunto de quem quer continuar relevante no mercado. Isso vale para profissionais e para empresas. A questão não é mais se a sua área vai ser impactada por IA, é se você vai saber usar antes ou depois dos outros. A Luz Academy preparou uma aula gratuita de introdução à IA, pensando em quem quer começar de forma estratégica e prática a todos os ouvintes do LuzaCast. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição, tudo gratuito. Luz Academy, formando profissionais do futuro. E eu queria fazer uma pergunta, já que a gente tá nessa parte de concorrentes e ainda até já mais pro final aqui do nosso podcast. Ah, que pena. Não, tá tipo... Bate-papo tá aqui, dá bom para o ficar o dia papo, inteiro dá. conversando. Sabe qual que é o engraçado? Quando a gente olhou o mercado de locação, vocês tiveram uns 3, 4 competidores que chegaram muito forte. Chegaram com investimento externo, chegaram com grupos concessionários por trás, tudo. E aí eles não avançaram, vocês continuaram lá na briga. Qual que foi o negócio que fez assim, pô, os caras caíram e vocês continuaram? Qual que foi esse moat, essa proteção que vocês fizeram no negócio para vocês continuarem de pé no mercado tão volátil? Muito boa pergunta. Primeiro, disciplina, constância. E outro ponto é que eu sempre falo, né? Agora entrando aqui em outra frente, que é fluxo financeiro, ter caixa, né? O Locavia Web, ele foi desenvolvido tudo com investimento próprio. Então, o principal fator, além da vontade, da disciplina e dessa vontade de ser o melhor, de querer ser o melhor, você tem que ter um fluxo de caixa saudável, você tem que ter um planejamento financeiro bem estruturado, senão você não consegue sobreviver no mercado. Outra questão é modelo comercial bem estruturado. A gente sempre bateu na tecla ali que a gente não entra em guerra de preço. Os concorrentes, eles vinham sempre brigando por preço. Vai para o concorrente, nosso preço é esse. Foi feito um estudo. A gente sabe qual o valor que o nosso produto entrega
e qual o valor que deve ser investido para ter aquele produto. Então a gente nunca entrou em guerra de preço, nosso modelo comercial é único e os concorrentes sempre vêm, guerra de preço, vou baixar o preço. Nenhuma empresa se sustenta dentro de um ecossistema tão volátil, um segmento tão fechado, que tem que ter um ticket médio mínimo ali para você se manter, porque a estrutura de TI não é barata. Principal custo de uma empresa de TI é mão de obra. Uhum. Mão de obra é caríssimo, está o tempo todo mudando. É dissídio, aumentos espontâneos, né? Promoções. É um mercado econômico brasileiro duvidoso, né? Que ele muda o tempo todo, é reforma tributária. Então, se você não tiver um modelo comercial forte e bem estruturado, você não sobrevive nesse mercado. Aí eu não estou falando só para o meu segmento, Uhum. aí eu estou falando de modo geral, sabe? Eu Contribuindo aqui um pouco. Acho que funciona para tudo. E assim, você me falou que você é CRO da Infocorp agora. Eu ia falar Infosistema da Infocorp agora. Qual que é a diferença de um CRO para um diretor comercial? Vamos lá. O CRO, ele é responsável por unificar as áreas de marketing, vendas, customer experience, customer success e tá de olho no produto o tempo todo. Então, qual que é a missão do CRO? Ele está transitando em todas essas áreas como um círculo, né, infinito, e unificando a estratégia. A estratégia é única para todas essas áreas. Qual que é o principal erro? Não é erro das empresas, né? Vamos levar aí no método de gestão antigo. Essas áreas, elas eram totalmente dependentes, elas não tinham conexão. Então, o marketing anda sozinho com uma estratégia diferente, vendas com uma outra estratégia, pós-vendas com uma estratégia sem conexão com o produto. Aqui não, aqui eu estou falando de um ecossistema de áreas, né? Então, a visão do CRO hoje é 360 graus. Ele tem que conhecer profundamente de todos os processos dessas áreas e manter o motor tracionando. Então, você vai me perguntar, o papel do CIO, tração em todas essas áreas. E para fazer isso, você tem que fazer gestão de pessoas, né? Então, você tem que buscar a energia das pessoas, criar um ambiente saudável, disseminar cultura, treinar bem seus líderes para ele replicar isso para os níveis abaixo. E isso que leva ao sucesso de uma companhia, né? Seja de tecnologia ou não. Eu falo muito nessa construção de gestão de pessoas, né? Uma vez eu tive a oportunidade de voltar com o Falcone. Ele tava do meu lado no Ah, avião, cara. Então, tipo assim, que eu oportunidade única. e eu tinha meus 24, 25 anos e eu perguntei pra ele assim: "O que que eu faço pra ser um diretor antes dos 30?" Foi tipo muito assim, nessa cabeça com ele. Temos a cabeça igual, hein? E ele virou pra mim e falou assim: "Ó, você tem que bater meta constante e criar sucessor. Se você bater meta de forma constante e criar sucessores, você vai estar preparado para ser um diretor." E aí eu tenho um pouco disso que você falou assim, qual que é a maturidade, como você está desenvolvendo o seu time para dar os próximos passos. Eu brinco que Exatamente. assim, às vezes eu chego e eu faço a galera entregar os 110%, porque tipo, Isso, energia. e energia, Busca tal. energia. Porque quando eles chegam no 110, eles entendem que o 110 é o novo 100. E, pô, aí eles vão poder. A gente vai buscar mais 110. E aí eles vão crescendo mais e vão trazendo, tipo, cada vez desenvolvendo mais. E Mas, sabe como que você chega no 110? Eu sempre falo que o estado natural da vida é o caos. O estado natural da vida é o caos. Quando você trabalha sob pressão, você sai da sua zona de conforto. Então eu tento buscar sempre trabalhar sob pressão para sair da minha zona de conforto. O lugar que eu não quero estar é na minha zona de conforto. E essa mesma energia eu levo para o meu time. Eu tenho rituais todas as semanas com cada área, seja follow-ups com cada área semanal, one-on-one com os gerentes, eu tenho comitê de liderança e eu tenho uma vez por mês o Business All Hands. E qual que é o propósito disso? Tracionar cultura, energizar meu time. E você falou uma questão muito legal aqui que eu acho que é o que todo líder deve se preocupar,
o líder forte, né, é preparar sucessores. Isso aqui é a principal tarefa de um executivo, preparar sucessores. Ah, eu vou preparar sucessores para ocupar minha cadeira? Sim, para ocupar sua cadeira, outras cadeiras, para você ocupar cadeiras cada vez mais estratégicas. A empresa precisa crescer. Então, muitos gestores hoje têm medo, né? Ah, não vou passar conhecimento, não vou preparar sucessores, porque fica com medo de ele vai tomar meu lugar. Então, o líder não tem que ter medo. Ele tem que estar pensando, ser visionário, pensando em coisas maiores. E foi aí que eu criei a metodologia 3Ms, que é justamente levar o time a esse 110, 120, 150%, que é eu motivo. Quando eu motivo o meu time, eu estou buscando, puxando essa energia, criando um ambiente enérgico. Eu movimento o meu time, aí vem o segundo M aí, movimentar, pegar essa energia e transformar em ação. Estratégia, ação, resultado. E monitoro. Monitoro KPIs, ajuste de rota, feedbacks, que aí tem muito a ver com esses rituais. Essa gestão 3M é um círculo infinito, não é um ciclo, ela nunca acaba. Você vai e volta o tempo todo. Com isso, você cria times de alta performance. Pô, que Isso é o que a gente faz na Info o tempo todo, é extrair o melhor dos nossos colaboradores e todos eles, se você conversar com qualquer colaborador da Info, eles têm um olhar de dono. Isso aqui é meu, nós estamos construindo e eu dou muita autonomia para o meu time. E outro ponto, uma das coisas mais difíceis na vida é tomar decisões, né? E um bom conselho aí para a liderança é tomar decisões difíceis, aprender a tomar decisões, porque isso faz toda a diferença, né? E dando autonomia para o time ali, você consegue aliviar um pouco disso e conseguir ter um olhar mais estratégico em todos os negócios, né? Pô, Das áreas. acho perfeito. Eu brinco assim, elevou o fechamento aqui com a metodologia 3M, muito legal mesmo. Até anotei porque faz muito sentido no dia a dia nosso. E aí a pergunta que eu sempre estou fazendo em todos os episódios: se hoje eu quisesse ser um CRO do zero, qual a dica que você dá final, assim, pra gente terminar em alto nível o episódio? Muito bom. Bom, para ser um C-level, um CIO no caso, né? Mas primeiro ponto para ser um líder forte, líder tem que ter carisma. E carisma não é ser bonzinho. Carisma é você gerar o magnetismo, né? E aí tem muito a ver com o 3Ms ali, de buscar energia, que você falou também, né? Manter o time 110%. Outro ponto é disciplina. Disciplina em todos os lados da vida, inteligência emocional. Você manter o equilíbrio de todos esses lados da vida é ter inteligência emocional. Não é fácil, porque você fazer o malabarismo ali, ter que equilibrar família, saúde, filhos, amigos com a vida profissional nossa de executivo, que é muito acelerada, né? A gente trabalha 14, 16 horas por dia. Às vezes eu me pego dormindo e pensando em estratégias para o outro dia. Então a gente não para, a gente tem que manter o equilíbrio. E essa é a tarefa mais difícil de um C-level. E outra coisa é preparar sucessores. Se você quer assumir uma cadeira de C-level, você tem que ter um sucessor para assumir a sua. Cássio, demos uma hora. Esse último Cara, episódio foi fantástico a muito bom. conversa. Foi muito bom. Eu queria te agradecer muito, muito, Eu muito que por estar aqui com a agradeço. gente. O LusaCast tá sempre de portas abertas para você. Obrigado. Conta. E Achei o máximo isso a aqui. gente, Quero voltar, hein? que nem a gente falou, a gente tem uma casa portuguesa aqui, que chama Casa Lusitana. A gente tem uma experiência de vinhos, azeites, especiarias portuguesas, Perfeito, muito adoro. legal. E lá dentro a gente tem os pastéisinhos de nata, que é da Casa de Maria. E a gente traz sempre aqui pra gente comer no episódio, depois fica à vontade pra provar. Obrigado. Tudo é simplesmente sensacional, assim. Eu já comi o de Lisboa, tive a oportunidade de comer o de Belém, e esse daqui é tão bom quanto, ou até melhor. Você é legítimo, né? Legítimo. Pessoal, queria agradecer muito ao Cássio que tá aqui
a Infocorp, que, tipo, disponibilizou você. Quero muito que o Marcelo também venha. A gente pode Sim. fazer um papo, nós três aqui, mais Vamos aberto. sim. Aí ele conta também as coisas dele. Tem muita coisa, recrutamento, muita É. história legal E a aí, gente- metodologia própria A dele. gente tem uma empresa de recrutamento, então dá pra gente conversar bastante em relação Nossa, a isso vai- rende vai dar outro. muito, né? O bom é que a gente traz também a nossa diretora de recrutamento para participar desse papo. E Legal. é isso. Queria agradecer a recepção de todos aqui, incrível. Vocês me deixaram super à vontade. E ambiente leve, gostoso. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando. E obrigado aí pelo mimo, pelos mimos, né? Pelos presentes. Eu queria deixar nossas redes sociais, Com né? certeza. Quem quiser seguir a Info no Instagram, info.sistemas. E eu estou presente no LinkedIn, Cássio Maia, tudo junto. Co- E queria agradecer a todos os espectadores, espero ter contribuído à altura do podcast. E sempre um prazer estar com você e conversar com você, e estamos juntos. Pô, obrigado mesmo. Pessoal, esse daqui foi mais um episódio do LusaCast. Queria agradecer muito ao time que tá aqui fazendo um trabalho fantástico. Eu sei que não é fácil ter um host como eu, né? Que sou mais indisciplinado, é o disciplinado versus indisciplinado. Mas eu queria agradecer e até o próximo.